Irmãos, vamos abrir a Bíblia no Salmo 42. O pastor Guilherme deixou como dever de casa, mas sob a minha tutela provisória, eu vou ampliar esse dever de casa para que vocês leiam o 42 ao 49, do 42 ao 49. A leitura hoje vai ser o 42. Mas o dever de casa, 42 ao 49, o 84, o 85, o 87 e o 88. Hoje, se você quiser, eu repito para você anotar e vocês vão entender no decorrer da mensagem o porquê dessa extensão e destes 11 salmos. Eles se integram e são formados, foram considerados da autoria dos mesmos autores. E espero que esse dever de casa seja proveitoso. O Salmo 42, o título, A alma suspira por Deus. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face desse Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Soberano Deus e amado Pai, sob tua graça, conduzidos por tua misericórdia, estamos aqui reunidos, congregados, meu Pai, para colher os benefícios que Cristo conquistou na cruz do Calvário, neste meio de graça. No momento desta oração, no momento da leitura desta palavra e no momento da comunhão entre irmãos. Louvamos o teu nome e pedimos a tua direção nesta mensagem para que o Senhor fale, para que flua o teu querer e conserte os nossos corações e a nossa alma batida. A ti entregamos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar? Desculpa, estou me curando de um resfriado. Mas vamos seguir. O salmo que nós lemos, 42, ele compõe 11 salmos de autoria dos filhos de Corá. O salmo 43, que foi lido na leitura responsiva, a leitura inicial, ele é tido na prática como uma extensão desse 42. O 43 segue como se fosse um único salmo, unindo-se ao 42.
No Salmo 42, nós temos a ênfase da sede e do sofrimento. No Salmo 43, nós temos a ênfase na direção e restauração. Os filhos de Corá, eles não são um indivíduo. Eles são um grupo levítico descendente de Corá, que após o juízo divino sobre o seu ancestral, quando o chão se abriu e engoliu todos os rebeldes, eles foram preservados. Aqui nós vemos a graça de Deus, até o pastor mencionou no início. Deus poderia exterminar Adão. Deus poderia exterminar e acabar com tudo. E todas as vezes que um homem quebrou a aliança, Deus poderia simplesmente eliminar. Como eliminou os rebeldes, liderados por Corá. Mas aprouve Deus preservar os descendentes dele. E esses que foram preservados eram levitas responsáveis pela música, liturgia do templo, e produziram salmos de caráter profundamente litúrgico, teológico e congregacional. Ao todo, 11 salmos são atribuídos à autoria deles. O Salmo 42, ele revela um cenário de afastamento do templo. A hipótese mais provável associa ao sentimento de distância e perseguição no período da fuga de Davi de seu filho Absalão, quando o rei e seus levitas leais tiveram que se refugiar além do Jordão, no Monte Hermon, no Monte Mizar, que a gente leu agora há pouco, como uma orientação geográfica na narrativa do Salmo 42. O Monte Hermon, ele fica no extremo norte de Israel, na fronteira com o Líbano e a Síria, sendo o ponto mais alto da região. Já o Monte Mizar é mencionado neste salmo como uma colina pequena e obscura, nas proximidades da região do Hermon e do Jordão. Todavia, o contexto geográfico não é o nosso foco. O nosso foco é a condição espiritual deles diante de Deus. Não há uma ordem cronológica definida de quando cada salmo foi escrito. No entanto, os salmos estão organizados no cânon de forma que permite nos inferir que o 42/43 foi o primeiro. Nos salmos seguintes, escrito por eles, notamos apontamentos no Salmo 42. Neste 42, vemos o conflito interior. Naqueles, vemos a progressão teológica, o sofrimento, a confiança, a adoração e também a crise profunda. No Salmo 88, que vocês poderão ler em casa, vocês verão essa crise profunda estampada. É tido como o salmo mais sombrio de todo o saltério, de todos os 150 salmos. Pois ele é o único salmo que começa com angústia e termina com angústia. Não há nenhuma direção para consolo, não há nenhum conforto em todos os versículos do Salmo 88. Conquanto nos 10 salmos nós temos o direcionamento da alma para uma adoração, no 88 a gente não tem leitura nenhuma disso. Aquilo que foi falado nos outros 10 salmos é apenas vivido no Salmo 88. Por mais que o Salmo 88 não tenha nenhum consolo aparente, o que nós aprendemos com ele é que a adoração ali não foi falada, mas foi praticada. Mesmo em meio à angústia, eles não deixaram de confiar em Deus. Mas esse é o dever de casa, e eu sigo aqui no 42. Apenas como um recurso pedagógico, eu queria que você pensasse num diapasão. Eu vou explicar o que é o diapasão. Tem que encaixar, eu vou botar aqui em cima, tem que encaixar no. Às vezes eu vou com medo de cair, eu vou deixar aqui em cima. O diapasão é um instrumento metálico em formato de forquilha, um garfo, com 2 hastes paralelas, projetado para vibrar em uma frequência específica e constante ao ser golpeado.
Ele é utilizado para afinação musical de violão, violino, também utilizado na medicina para testes neurológicos e de condução. Não sei se você consegue imaginar, talvez já tenha visto, ou se não, imagine uma base e duas hastes, que quando batem, vibram. Eu quero utilizar esse diapasão para você colocar na sua mente apenas para auxiliar no desdobramento da mensagem, porque nós vamos ler, como já lemos e vamos expandir, que a alma se abate porque tem sede de Deus e tem saudades do templo. E, por outro lado, a alma também se abate por uma outra razão. Se abate por causa das ondas, daquelas adversidades que sobreveio. E eles não entenderam o porquê de estarem passando tudo aquilo. E no ressoar dessa alma vibrando dentro desses dois abatimentos, nós encontramos a pregação do indivíduo para si mesmo. E essa sempre será a maior pregação que alguém pode fazer. Aquela que ele faz para si mesmo. Irmãos, o tema de hoje, dessa mensagem, é entre a sede e as ondas. Entre a sede, uma haste deste diapasão, e as ondas, a outra haste deste diapasão, a alma diante de Deus. O Salmo 42 nos coloca diante de uma realidade que muitos conhecem, mas poucos sabem interpretar corretamente. Aqui não encontramos um incrédulo buscando a Deus pela primeira vez. Nós encontramos um homem que conhece a Deus, que ama a Deus, que tem sede de Deus e ainda assim está abatido. Isso precisa ser dito com clareza. A crise espiritual não é ausência de fé. Muitas vezes é exatamente o contrário. O homem que escreveu este salmo está em crise, não porque abandonou a Deus, mas porque está sofrendo sob circunstâncias que ele não entende. E ele mantém a fé mesmo sem entender. E então surge a pergunta: como alguém tem sede de Deus e ao mesmo tempo se sente submerso pelas ondas da vontade de Deus? Que é a segunda haste desse nosso diapasão. A alma que verdadeiramente deseja a Deus será conduzida por Ele através de profundidades e precisa aprender a responder não com sentimentos, mas com a fé fundamentada na verdade. Nessa primeira haste, nós temos a sede da alma por Deus. Nos versos 1 e 2 do Salmo 42, ele diz: como a corça anseia por águas correntes. Essa não é uma imagem romântica, ele não tenta romantizar a dor. O que ele está dizendo aqui é que ele precisa sobreviver. É uma imagem de sobrevivência. Ele só vive se encontrar aquela água. Não há vida sem ela. A corça não está escolhendo a água. Ela necessita daquela água. Assim é a alma do verdadeiro crente. Ele tem sede. O desejo é por Deus, não por coisas de Deus. Ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A fé bíblica não coloca Deus como um meio. Deus é o fim, é o objetivo, é o ponto central. Essa sede inclui os meios de graça. Meios de graça é aquilo que Deus nos dá, como o que a gente está fazendo aqui agora. Nós estamos integrando nessa manhã 3 meios de graça. Meios com os quais nós colhemos os benefícios conquistados na cruz por Cristo. Aquilo que pesava sobre nós foi transferido para Ele, e o que era unicamente dele passou para nós. Então,
A oração é um meio de graça. A adoração é um meio de graça. Os sacramentos, o batismo, a Santa Ceia, que haverá semana que vem, é um meio de graça. E o culto, essa comunhão, ela reúne esses três. Nós temos irmãos no mundo que não podem congregar, que não podem orar, que não podem adorar, que não podem ler a Bíblia. Estes aqui estão aflitos porque não podiam estar no templo. Quando Salomão consagrou o templo, ele sacrificou 120 mil ovelhas. Ao grito de 120 mil ovelhas, o sangue de 120 mil ovelhas, eles se sentiram representados e perdoados naquele momento. Nós não precisamos ouvir o grito de ovelhas mais, porque um grito foi suficiente do Cordeiro Santo Imaculado quando ele disse, está consumado. E quando ele disse, está consumado, a partir dali nós podemos colher os benefícios e utilizar os meios da graça. Os desigrejados não entendem isso. Eles acham que podem ter a graça, mas desprezam os meios. Para que ir à igreja? Bom, cada um sabe a sede que tem e cada um busca saciar conforme a necessidade. No verso 2 ele diz, quando irei e me verei perante Deus? Isso é linguagem de culto, isso é templo, isto é adoração pública. O salmista não separa Deus dos meios que Deus instituiu. Ele não separa Deus da leitura da palavra, ele não separa a oração também de Deus, não são elementos distantes, os sacramentos. Nós somos salvos pela graça e Deus instituiu os meios de graça para que nos comuniquemos com Cristo e colhamos os benefícios de Cristo, a paz, essa alegria, o consolo. Os meios de graça são a forma estabelecida por Deus para sustentar o crente. Eles não substituem a Deus, mas são o caminho pelo qual ele se comunica conosco. O sofrimento do salmista se intensifica porque ele está afastado dos meios da graça. Ele está longe, especialmente do culto público e da adoração congregacional. O culto público não é um elemento adicional à vida cristã, mas o ambiente ordenado por Deus, onde os meios de graça são administrados de formas integralmente. O culto é a assembleia da qual Deus serve o seu povo por meio da palavra, dos sacramentos e da oração. E o povo responde em fé. O culto segue o movimento da aliança. Deus chama, palavra. Deus fala, palavra. Deus sela, sacramentos. E o povo responde, oração. Uma aplicação é, se alguém diz amar a Deus, mas não deseja o culto, não deseja a palavra, não deseja a comunhão, essa pessoa tem um problema espiritual sério. Ainda nessa haste da sede de Deus, nós vemos a dor da ausência e da opressão. Os Salmos 3 e 4. O salmista diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Aqui não há superficialidade, é uma dor contínua. Ele diz de dia e de noite. A fé não elimina o sofrimento. Ele crê, mas sofre. Ele ama a Deus, mas chora. Isso confronta a ideia de uma fé rasa, que promete alívio imediato. Ele sofre com a pressão externa, quando ele diz, onde está o seu Deus? Essa pergunta não vem apenas de fora,
ela ecoa dentro da alma dele. Quando a oração parece não ser respondida, quando a dor permanece, quando a ausência do culto intensifica a dor. Ele diz: eu ia com a multidão. Ele se lembra da comunhão, ele se lembra da adoração, ele se lembra da alegria de quando guiava o povo em festa ao templo. E agora ele está longe disso tudo. Perceba que essa sede de Deus é intensificada porque ele está longe dos meios da graça. Enquanto longe dos meios da graça, a minha sede só aumenta. O isolamento espiritual enfraquece a alma. O culto não é opcional. O culto é este meio de graça. Na segunda haste do diapasão, nós vamos resgatar o verso 6 e 7, quando ele fala as ondas do sofrimento. Foram ondas do sofrimento sob a soberania de Deus. Foi Deus que quis. Ele diz: um abismo chama outro abismo. Aqui entramos no ponto mais profundo da mensagem. O sofrimento se intensifica. Uma dor chama outra, e outra, e outra. Não é um momento difícil, é uma sequência. Isso tem uma origem. A origem do sofrimento, ele diz: as tuas cachoeiras, as tuas ondas. Observe que ele não diz as ondas do acaso, as ondas do inimigo. Ele está dizendo as tuas. Ele sabe de onde vem. Ele sabe que aquela correnteza tem uma força que o conduz. As ondas são perturbações na superfície da água. E vagas, como nós lemos no texto, são um tipo de onda de grande porte, frequentemente gerada por ventos locais. Isso gera a experiência da submersão. Quando ele diz: passaram sobre mim, as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele não está molhado, ele está submerso. Não foi um sereno, uma chuva. Imagina um homem em águas profundas, correntezas fortes o puxando para baixo. Ele tenta emergir, ele emerge, ele respira, e mais uma outra força o puxa novamente para baixo. E ao som das águas é constante, dominante, e essa agonia permanece. Não foi uma cena, isso foi uma sequência. Ele tenta respirar e não consegue. E cachoeiras, e ele cai, ele levanta, ele tenta voltar a respirar, ele volta a afundar novamente. São forças que a força dele não consegue mantê-lo aonde ele quer ficar. Mas existe uma força que o leva a submergir. E ele atribui essa força, ele atribui essas ondas, nesse tom metafórico, a Deus. Tudo acontece como uma experiência contínua e asfixiante. A verdade central é que Deus é soberano, não apenas sobre o que nos alegra, mas também sobre aquilo que nos aflige. O sofrimento do crente não é desgovernado. Mesmo quando você não entende, Deus não perdeu o controle. Aí falamos das duas hastes, a sede e as ondas. E a base desse diapasão é a alma. A alma vibra. E nós vemos a alma sendo confrontada com a verdade. Quando ele diz no verso 5 e repete no verso 11: por que você está abatida, ó minha alma? Ele precisa pregar para si. E aqui está o ponto de virada. Enquanto a alma ressoa, ele fala consigo mesmo. Ele não se entrega à emoção e não se deixa levar pela alma. Mas ele confronta a alma com a fé. E esta fé é um ato deliberado.
Ele diz: espere em Deus. Isso é uma ordem, não é um sentimento, é uma decisão. Deliberado quer dizer que algo foi feito com intenção. Então ele se volta para a fé com a intenção de dizer para ela o seguinte: espera. Ele não está tentando convencê-la, ele está tentando dominá-la. E aí surge a esperança futura, quando ele diz: eu ainda o louvarei. Ele ainda não está bem, ele continua mal, ele ainda está em crise, mas ele decidiu confiar. As duas hastes do diapasão vibravam e a alma estava incomodada por duas razões: a sede e as ondas de Deus. Então ele segura o diapasão firme, ele segura a alma firme e ela para de vibrar. A alma entende o comando. Você precisa aprender a pregar para si mesmo. Se você não fizer isso, a sua alma vai te governar. Nós vemos no verso 8 a fidelidade de Deus no meio da crise, quando ele diz assim: o Senhor concede a sua misericórdia. Aqui está a âncora dele. Deus não mudou, as circunstâncias mudaram, a experiência mudou, mas Deus permanece. O amor que sustenta, que é Deus, não abandona aqueles que estão na aliança. Esse sustento é contínuo de dia, e a misericórdia de Deus ele a tem à noite, como ele descreve, um cântico a Deus. Mesmo quando você não percebe claramente, Deus está te sustentando. E Deus não precisa que você perceba isso naquele momento. Ele só precisa que você diga para a sua alma: espere em Deus. E essa decisão aponte os seus olhos para o futuro, pois ainda eu o louvarei. O Salmo 42 não termina resolvendo o problema. Ele termina sustentando a fé. Em síntese, a alma tem sede de Deus, a alma é submersa pelas ondas e a alma aprende a confiar em Deus. A alma do salmista está como este diapasão. De um lado, a alma tem sede, suspirando por Deus e com saudade de congregar. Do outro lado, a alma está abatida pela sequência de adversidades e em perceber que tudo o que estava passando eram as ondas da vontade de Deus. Aqui ele está submerso, aqui ele está sedento. Deus é a água que sacia a sede dele e Deus é a água que o conduz às adversidades. A mesma água que eu suspiro e anelo, de quem eu dependo para viver, é a água que permitiu que eu vivesse tudo o que eu estou vivendo. E aí? Como é que a alma fica? Aquele de quem eu tanto dependo é quem me conduziu pelo caminho que eu estou passando. Quando se está enfermo, é difícil lidar. Quando se perde alguém no período do luto, é difícil lidar. Por isso que é importante você utilizar-se dos meios da graça para que você consiga ter a voz firme no momento de crise para dizer para a tua alma: espera. Nos meios da graça, nós colhemos os benefícios que nos darão a força. Por isso que eu deixei como dever de casa os outros salmos. Você vai perceber no decorrer dos salmos. E o último salmo é o salmo mais sombrio. O indivíduo não tem consolo em nenhum momento. É a região da morte, é o esquecimento, é um submundo. São palavras completamente para baixo.
Mas naquele momento, o que ele disse para a alma dele, no ambiente e no contexto do Salmo 42, serviu de fundamento. Ele sabe em quem confiar. E ele não precisa de consolo aparente, porque dentro dele ele tem a certeza de que ele pode e deve esperar em Deus. Ao redor estão os que dizem: e o seu Deus, onde está? A gente ouve muito isso quando atravessa momentos difíceis, né? E o seu Deus? Deus não cura? Por que não te curou? Deus não salva a família? As pessoas que têm entendimentos, às vezes, com interpretações equivocadas, elas gostam de fazer isso. Cadê ele? Deus não prospera? Deus não é dono do ouro e da prata? Ele não é o Senhor que diz que nada faltará? Aí vem essas interpretações dos evangelásticos, dessa turma que prega o evangelho esticando tudo, porque tudo cabe. Tem culto aí que cabe tudo dentro da mensagem. Cabe tudo o que você quer. Todos os anseios e ansiedade você encontra ali no culto. E essas perguntas surgem: cadê o teu Deus? E a tua alma também. A tua alma gosta de copiar essa pergunta. Ela também gosta de perguntar isso. Cadê o Deus? Onde está o teu Deus? Você sabe que Deus é contigo. O que você não sabe é quando tudo isso irá terminar. Por isso que é importante você pregar para si. O que você deve fazer é pregar para a sua alma. Fixe uma estaca de esperança e diga: espere em Deus, porque ainda eu o louvarei. Use a sede que tens de Deus para praticar os meios da graça. Ore muito. Leia a Bíblia, leia com profundidade, leia com intenção, leia com propósito, leia com calma. Não fale como muitos falam: mas eu não entendo quando eu leio. Melhor ainda, que aí você não corre risco de interpretar errado. Meu Deus, me ajuda. Eu não entendi nada. Me ajuda. Melhor do que interpretar errado. É melhor você não saber interpretar. Até porque Deus não precisa da sua interpretação. E tem coisas que Deus revela para você quando Ele quer. Então, ore, leia a palavra, congregue. Eles tinham o grito dos cordeiros e o sangue dos cordeiros para se sentirem puros. Nós não precisamos mais. Nós temos o Cordeiro Santo que já gritou por nós. E por que não colher isso, pessoal? Por que não utilizar isso? Por que não congregar no local onde vemos irmãos chegando com a alma batida por causa do luto, por causa da dor, da enfermidade, e esse irmão depois tem a alma alegrada porque houve, segundo a vontade de Deus, a recuperação, ele se convalesceu. E assim nós trocamos nossas experiências nesse mundo. Afinal, eu não sei como você está, eu não sei como está a sua alma, mas eu sei que o chamado de Deus é o mesmo. Porque a sede que o salmista expressa encontra sua resposta plena na revelação de Deus em Cristo. Cristo é a água que sacia a sua sede. É Ele e apenas Ele. A sede que você tem encontra a resposta na revelação de Deus em Cristo. E Ele revelou Cristo para você. Então, espere em Deus, porque ainda você o louvará. Amém? Obrigado. Bom dia. Obrigado, pastor Guilherme. Deus abençoe. Obrigado, querido. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé.
Às vezes a gente pensa que só a gente sofre, né? Às vezes a gente pensa que só a gente está em dores. Mas a Bíblia nos mostra que essas coisas acontecem há muito tempo. Com os crentes. Nós não temos o monopólio da dor, o monopólio do sofrimento. Quando você se sentir muito entristecida, vem para cá que você vai encontrar outros irmãos que vão poder compartilhar com você alegrias e tristezas. Você vai saber que não está só na sua dor, mas também vai saber que não existe só dor. Existem outras coisas que Deus nos dá maravilhosamente. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por ser a água que sacia a nossa sede. E também por ser a água que nos traz aflições. Porque assim nós sabemos que a nossa vida, do começo ao fim, está nas tuas mãos. Nós não pertencemos a mais ninguém. Não há nenhum outro que está nos afligindo. Não há nenhum outro que tenha domínio sobre nós. Só o Senhor é o nosso Senhor. Se algo nos acontece, é o Senhor. E é o Senhor também que nos livra. Não precisamos temer o diabo, temer o mundo, temer as nações, temer a perseguição. Não precisamos temer, ó Deus, porque é o Senhor que faz tudo. É o Senhor que domina sobre todos. É o Senhor que está guiando os pés e as mãos de todos. Que possamos encontrar consolo nessa certeza de que o nosso Deus, o nosso Senhor, está no controle de absolutamente tudo. E que essa verdade traga descanso ao nosso coração. E que possamos pregar para a nossa alma. Espera, porque ainda o louvaremos. Ensina-nos a pregar para nós, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por nos alimentar nessa manhã. Alimento que serve para levarmos na nossa jornada. Não é um lanchinho que vamos nos saciar agora e estar com fome mais tarde. A Tua palavra nos acompanha